Uau, surgiu essa vontade de estar no ambiente. Há quem diz que a educação ambiental é educar no ambiente, sobre o ambiente e para o ambiente. E o Regino diz que estou no ambiente. Olha, muito interessante. Regino, hoje nós vamos falar aqui sobre a questão dos agrotóxicos. Mas antes mesmo de nós irmos fundo, importa talvez nós sabermos o que é que são agrotóxicos. Bem, bem antes de falar exatamente do que são agrotóxicos, é preciso percebermos um pouco daquilo que é a etimologia da palavra. Uau! A gênese da palavra. Então, a palavra agrotóxicos é uma palavra composta por duas palavras, né? Temos a primeira palavra que é agro e temos a segunda que é tóxicos. Agora, agro significa campo, não é? E tóxicos significa algo que não é benéfico, não é? Significa algo maléfico, não é? Algo maléfico. Então, falar de agrotóxicos é falar de substâncias, não é? Substâncias que não são benéficas ao campo. Vamos, como assim? Indo mais direto a uma definição mais exata, eu diria que agrotóxicos é um conjunto de substâncias químicas, são substâncias químicas, físicas ou biológicas que são usadas para controlar ou mesmo expandir, né, algumas pragas. Falo de pragas, estou aqui a falar de espécies indesejadas numa determinada cultura, né? Falo de formigas, falo de caracóis e outras espécies que apoderam-se de algumas culturas. Então, os agrotóxicos vão ser aquelas substâncias que são usadas nos campos e que matam ou tiram daqueles campos essas pragas. Exato. Agora, fiquei sem entender. Os agrotóxicos são bons ou são maus? Bem, primeiro, depende da circunstância. Né? A ideia é que agrotóxicos são substâncias prejudiciais. Essa é a ideia principal. Agora, são boas, melhor, o uso de agrotóxicos é bom ou é mau? O uso de agrotóxicos, no meu ponto de vista, é bom num lado e é mau do outro lado. Olha aqui, a maior parte, né, a maioria, na maioria das coisas, o uso de agrotóxicos vai impactar-se ou vai revelar-se negativamente. Isto é, vamos lá, é bom em que sentido? Nós vamos perceber que no âmbito da produção, o uso de agrotóxicos é bom. Por quê? Porque ajuda a aumentar a produtividade, protege as culturas de diversas pragas, não é? Então, desde o momento em que os agrotóxicos vão proteger as culturas de diversas pragas, automaticamente o que vai acontecer com a produção? Vai aumentar, porque perde-se menos, não é? Perde-se menos. Agora, indo para os outros ramos, obviamente que maleficiam, né? Maleficiam. O que acontece? Podemos ter impactos na saúde, impactos no ambiente, que no decorrer da conversa vamos entender melhor como é que isso acontece. Uau! Estamos aqui a ver que o Regino mesmo está familiarizado com os órgãos de comunicação. Ele até diz: com o decorrer do tempo nós vamos abordar, no sentido de não quero logo despejar todo o conhecimento. Regino. Agora, qual é que é a principal justificação que leva os agricultores a usarem os agrotóxicos? Nós estamos a ver que não estamos com o Regino só educador ambiental, mas também estamos aqui com o Regino agricultor. Então, quais são as principais justificações que o Regino, assim como seus colegas, usam
para dizer eu uso agrotóxico porque A, B ou C? Muito bem. A principal justificação é o objetivo da aplicação desse produto. Isto é, geralmente se tem usado o agrotóxico ou os agrotóxicos sobre a justificativa de que é para proteger as culturas. Não é? É para proteger as culturas. Olha, infelizmente não há difusão de meios alternativos a não ser o próprio uso de agrotóxicos. Bem que existem, né? Mas não há difusão. O que acontece? Existem, como é que eu diria? Existem entidades competentes para a difusão dessas atividades. Estou aqui a falar de entidades que atuam no ramo da agricultura, né? Então, eu penso que são essas entidades que deveriam zelar, deveriam inspecionar como é que essa produção agrária é feita, não é? Então, tendo ou notando que são usados determinados produtos e que trazem alguns impactos negativos, isso quer que seja no meio ambiente, assim como na saúde pública, eles trariam medidas alternativas que realmente existem, né? Trariam medidas alternativas e desenhariam diversas intervenções, fariam diversas intervenções em relação a esse aspecto. Agora, para dizer que a justificativa é essa, a justificativa mesmo está relacionada a querer proteger as suas culturas e, por falta de alternativas, as pessoas olham especificamente para o uso de agrotóxicos. Agora, as pessoas usam alegando que querem proteger as suas culturas e também aumentar o rendimento, pelo que eu vejo, como o Regino disse anteriormente. Exato. Olha, geralmente, eu falo um pouco da agricultura que eu tenho feito, né? É uma agricultura não familiar, né? Uma agricultura de rendimento e há muito investimento, não é? Dependendo da dimensão do campo da pessoa, né? Então, quando isso acontece, a intenção das pessoas, ou a intenção do agricultor, é de querer ganhar, não perder, não é? Então, por essa razão, se tem usado esses produtos. É claro, existe a agricultura orgânica, né? Existe a agricultura orgânica, que vou explicar com mais vagar como é que ela é feita e como é que ela pode ser uma alternativa para poder sair dessa agricultura, essa agricultura química, diria eu. Exato. Antes mesmo de nós chegarmos lá, porque estou a perceber que esta questão da agricultura orgânica é uma solução, pelo que o Regino está aqui a falar. Mas antes mesmo de chegarmos na solução, gostava de perceber quais é que são. Nós aqui vamos falar do impacto que esses agrotóxicos têm no meio ambiente, na própria agricultura, assim como na saúde pública. Então, e se nós ramificarmos, primeiro começarmos pelo meio ambiente, quais é que são os principais impactos que esses agrotóxicos vão ter? Muito bem. Os agrotóxicos, ao serem aplicados, primeiramente eles vão afetar o solo. Depois do solo, afetam os lençóis freáticos. Estou a falar de onde encontramos água subterrânea. E depois disso, possivelmente podem ser levados pela ação das águas das chuvas até os rios. Nos rios encontramos lá alguns seres, que estamos a falar dos peixes. Agora, como é que isso afeta o meio ambiente? Olha, aplicando o agrotóxico no solo, o que vai acontecer? No solo, nós temos o quê? Temos a microfauna. Estamos a falar de pequenos animais, pequenos seres vivos, não é? Que não conseguimos ver a olho nu. Então, ao aplicar aquela substância, automaticamente o que nós estaremos a fazer? Nós estaremos a comprometer a existência dos próprios micro-organismos, ou da microfauna. E também
a própria planta. Não é? A própria planta estaria a sofrer, como é que é? Há um processo que nós chamamos de bioacumulação. O que é esse de bioacumulação? É o processo da própria planta acumular o que é a substância. Nesse caso estamos a falar do agrotóxico, acumular o agrotóxico. Né? Agora, falei também do lençol freático. O agrotóxico, ao ser aplicado na planta, automaticamente afeta o solo. Exato. E afeta a microfauna, que são os pequenos organismos que lá existem. E também, quando isso acontece, afeta, né? Porque isso é como se estivéssemos a colocar, vamos lá, quando a gente joga um pouco de água no solo, o que acontece? A intenção do solo é de absorver, não é? Então, quando aplicamos o agrotóxico, a intenção do solo também vai ser de absorver. Então, quando absorve, a intenção daquilo é de chegar ao lençol freático, não é? É de juntar-se às outras águas, pode ser por via da ação da chuva, né? Das águas das chuvas e tal, diversas águas, né? Então, quando isso acontece, os agrotóxicos vão chegar até os lençóis freáticos e sabemos nós que nem todos usam água, nem todos consomem água das torneiras, né? Alguns dos nossos irmãos ainda consomem água dos poços. Né? Então, com o agrotóxico ou com o lençol freático contaminado pelo agrotóxico, o que vai acontecer? Automaticamente os nossos irmãos estarão a beber água contaminada pelos agrotóxicos. Uau! Né? E também há uma ligação. A mesma água a partir do lençol freático pode correr em direção ao rio, né? Com aquela substância, com aqueles agrotóxicos. Né? E nos rios encontramos diversas espécies, né? Os quais temos peixes lá. Né? Os peixes também, por sua vez, o que vai acontecer com eles? Os peixes vão ficar contaminados, né, pelos agrotóxicos. Então, vamos perceber que é uma cadeia. Nós podemos pensar que isto termina, como é que é? A aplicação dos agrotóxicos termina apenas na agricultura. Vai além da agricultura, né? Todos nós somos afetados por isso, né? Então, olhando um pouco para os impactos na área ambiental, né, nós faremos um pequeno resumo, não que seja tudo. Exato. E por essa razão, convido o caro ouvinte a aprofundar mais em relação a essa questão. Vai perceber que é muito interessante e vai ser como Regino, vai fazer parte da família ambiental, que é o meu maior sonho. O maior sonho do Regino é que os queridos ouvintes sejam ou façam parte da família ambiental. Claramente que nós, como Rádio Universitária 97.4 FM, somos a frequência do saber, e no âmbito mesmo do Planeta B, nós também temos este sonho, que todos que nos ouvem sejam também da família ambiental. E se nos estão a ouvir é porque são da família ambiental. Realmente. Regino, estou aqui a perceber que é em cadeia mesmo o impacto disto, porque é a planta. Esta planta também tem ali aquela água dos furos, aquela água subterrânea, que também fica contaminada. Nós vamos beber aquela água. Então é como se tudo estivesse interligado. É aquilo que dizem que em questões ambientais não há fora. Tudo está aqui e tudo está interligado. Agora, começou dizendo que esta planta tem um fenômeno chamado bioacumulação, em que a mesma recebe, suga aqueles agrotóxicos. E como é que este fenômeno ou este ato pode afetar a saúde das plantas a longo prazo? Muito bem. Nós temos que perceber que
as plantas, ou melhor, a finalidade das plantas, muitas delas, olhando para a área da agricultura, a finalidade das plantas na área da agricultura é para o consumo humano, não é? Sim. A finalidade das plantas para o consumo humano. Bem, esses agrotóxicos, além de afetarem a planta como tal, afetam o ser humano, que é o consumidor final. Isto é, eu vou fazer como é que vou abordar de uma forma um pouco geral, não irei abordar apenas a parte acho que irei fugir um pouco da questão que me foi colocada. Exato. Né? O que acontece é que a planta absorveu os agrotóxicos e, por sua vez, o peixe também ficou exposto a um ambiente, isto é, a uma água contaminada, não é, pelos agrotóxicos, não é? Automaticamente nós temos dois elementos. Temos aqui um peixe contaminado e uma planta contaminada. Vou pegar o caso da couve, uma couve contaminada, não é? Então esses dois elementos, não é? Esses dois elementos são elementos necessários, não é, para o consumo do homem, não é? O homem, por sua vez, vai recorrer ao peixe para alimentar-se, vai recorrer à couve para alimentar-se. Muito bem. Então, com o consumo desses dois alimentos ou elementos, né? Desses dois elementos ou alimentos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu falei anteriormente, que é o processo de bioacumulação. Isto vai acontecer no organismo do homem, né? Então, com esse processo, o homem estaria a consumir o quê? A consumir aquele agrotóxico inicial que foi aplicado na planta com a intenção de expandir as pragas. Vamos perceber que, além de expandir as pragas, a substância foi bioacumulando-se e chegou até o organismo do homem. Sim. Né? Agora, com isso, né, há surgimento de diversas doenças. Podem ser doenças agudas e podem ser também doenças crônicas. Estamos aqui a perceber que estamos a entrar agora numa outra categoria, que é a questão do impacto que o uso dos agrotóxicos tem na saúde pública. O homem acaba alimentando-se daquela cultura que, por sua vez, aquela cultura absorveu ou acumulou uma parte daqueles químicos, daquele agrotóxico, e isto vai causar diversas doenças, como estava a dizer Regino. Por favor. Ótimo. Eu falava das doenças agudas e doenças crônicas. Vamos lá. Eu sou agricultor, né? Estou aqui, vamos lá, aplico o agrotóxico, né? Primeiro nós temos que perceber que geralmente quando são aplicados esses produtos, são aplicados sem a devida proteção, né? A pessoa aplica sem máscara em algum momento, sem aquele traje adequado, e usa o mesmo traje para sua casa, vai à cozinha, preparar certo alimento com o mesmo traje que usou durante a pulverização, né? Então, em algum momento isso pode vir, em algum momento a pessoa pode vir a ter náuseas, né? Por causa daquilo, né? Náuseas e tal, sentir-se mal, né? Ou ficar intoxicada. Acho que esse seria o termo correto. A pessoa pode vir a ficar intoxicada porque ficou exposta a um ambiente de agrotóxico, não é? E em algum momento ficou exposta a um ambiente de agrotóxicos, né? E sem proteção, né? Sem proteção.
e aquele agrotóxico acaba fazendo mal à pessoa, né? Então, olhando um pouco para as doenças agudas, estaremos a falar exatamente desse processo da pessoa ficar exposta, do agricultor, por exemplo, ficar exposto e passar mal de repente por causa da exposição. Então, as doenças crônicas, que são as mais complicadas de entender, são, manifestam-se da seguinte forma: eu estou sempre a comer, a alimentar-me de produtos que bioacumulam diversas substâncias químicas, e aquela substância química sempre vai se acumulando no meu organismo. E quando isso acontece, vão surgindo diversas doenças que eu não me apercebo. O caso de cânceres, né? Vão se desenvolvendo diversas doenças, como câncer e tal. Agora, o que acontece? Nós vamos perceber que nos últimos dias têm surgido diversos cânceres, e um dos principais causadores do câncer é a alimentação, né? Ou melhor, é o consumo de produtos químicos, não só agrotóxicos, né? Produtos químicos no seu todo. Então estamos aqui a ver que, se calhar, esta onda crescente de cânceres ou cancros é mesmo, se calhar, pode ser por causa desta crescente onda de uso de agrotóxicos por parte dos diversos produtores. Agora, quais é que são os desafios que os agricultores enfrentam a tentar reduzir o uso de agrotóxico ou implementar outros métodos que sejam mais saudáveis? Bem, eu penso que o maior desafio, agora é só falar com Regino, agricultor, atenção, caro ouvinte. Eu penso que o maior desafio está relacionado à falta de alternativas, né? Eu decidi fugir daquela capa de educador ambiental, né? Com a ideia mesmo de representar os demais. É a falta de alternativas. Como é que isso acontece? Como é que posso explicar isso? Geralmente nós usamos agrotóxicos mesmo para expandir, não é? Ou para controlar as nossas culturas, né? Então, em algum momento nós sabemos, ou em algum momento os agricultores sabem que os agrotóxicos trazem um impacto não benéfico ao meio ambiente, assim como à saúde. Mas quais alternativas, né? Obviamente que em algum momento se tem falado, por exemplo, do controle biológico, mas é preciso que as pessoas tenham uma formação para saber que o predador da espécie X é a espécie Y, e para poder aplicar no campo, na sua horta, né? Mas sem a devida formação isso não vai acontecer. Então esse é um principal desafio. Estamos a ver aqui a questão do acesso ao conhecimento. Então, por isso que nós aqui, 97.4 FM, estamos sempre a disseminar conhecimento para questões ambientais e não só, de diversas outras naturezas, porque é necessário mesmo nós, como rádio, passarmos conhecimentos para os demais, de modo que eles possam aprender, informar-se. Nós estamos a comunicar para a mudança do comportamento. Querido ouvinte, pode mandar-nos SMS pelo 83 31 96 49 7, 83 31 96 49 7. Querido ouvinte, pode mandar-nos um SMS a deixar ficar o seu parecer sobre este tema tão interessante que nós estamos aqui a conversar com o Regino Comar. Estamos a falar
das implicações do uso de agrotóxicos no meio ambiente, na agricultura e na saúde pública. Regino, quais é que seriam as alternativas viáveis para a maioria dos agricultores em Moçambique que queiram reduzir ou parar com o uso dos agrotóxicos? Muito bem. Acho que já acabei, durante a conversa, acabei mesmo citando algumas alternativas, não é? Uma das alternativas seria mesmo a questão dos biopesticidas, né? Biopesticida. Como é que isso funciona, biopesticida? É a questão de nós tentamos perceber qual é a praga que assola ou que afeta a nossa cultura. Então, depois de percebermos qual é a praga, vamos lá supor que temos a cultura de alface, não é? E nós percebemos que o caracol é que tem afetado a nossa cultura, né? Então, quando isso acontece, nós procuramos perceber vamos procurar perceber qual é o predador do caracol, não é? Então, sabendo qual é o predador do caracol, nós vamos arranjar mecanismos de procurar aquele predador, colocar na nossa horta ou no nosso campo, não é? De modo a acabar com aquela praga que estraga as nossas culturas. Essa é uma alternativa. Fantástico. Acabamos de receber aqui uma mensagem. Boa tarde, mano. Tudo bem? Aqui normal. Sou Samito de Tenga. Muito obrigado. Estou a gostar do seu trabalho. Mando um abraço para mano Severino e todos os meus colegas da TPM Tour. Regino, é educador ambiental. Queria perceber qual é o papel da educação ambiental para garantir que mais pessoas tenham acesso a estes conhecimentos. Muito bem. Eu sempre fico feliz quando falo desta área, porque é uma área que mais me identifica. Bem, a educação ambiental, antes de ser educação ambiental, é uma educação. E nós sabemos que a ideia principal da educação é a transformação social. E como é que a educação ambiental, ou qual seria o principal papel da educação ambiental no âmbito do uso de agrotóxicos? Primeiro, a ideia seria trazer aos agricultores, não é, a ideia principal de que os agrotóxicos não são benéficos ao meio ambiente, assim como à saúde pública. Mas não seria suficiente apenas trazer problemas, né? É preciso trazer soluções. Então, é preciso, ou melhor, como educador ambiental ou como educação ambiental, o que nós devemos fazer é explicar aos agricultores qual é o impacto da aplicação dos agrotóxicos no meio ambiente, assim como na saúde pública, e trazer soluções. Ok, eles já sabem que aplicando isto, acontece isto. Ou melhor, aplicando os agrotóxicos na agricultura, pode vir a acontecer aquilo que é a alteração da composição, ou melhor, a alteração da qualidade do solo, a alteração da qualidade de água e os outros elementos da biosfera. Agora, o que é que deve ser feito? É explicar ou trazer alternativas, não é? Trazer alternativas para solucionar isto. Um dos exemplos concretos é a existência mesmo de programas radiofônicos como o Planeta B, não é? Então acredito que o caro ouvinte lá em casa esteve atento desde o início do programa, esteve atento à conversa e tal, e teve mesmo a oportunidade de anotar algumas alternativas, como a questão dos bioinseticidas, não é? Então, como a questão também da agricultura orgânica, que pode ser
desenvolvida como um meio alternativo e por aí. Fantástico. A questão também dos programas de rádio. Uau, muito interessante esta questão de também serem um importante veículo de disseminação de conhecimento. Regino, estamos já mesmo a caminho da reta final do nosso programa, mas antes mesmo gostava de perceber como é que o Regino imagina o futuro da agricultura moçambicana, tendo em conta todos estes desafios que o Regino esteve aqui o que o Regino trouxe-nos sobre esta questão do uso de agrotóxicos. Muito bem. A primeira coisa que eu vou dizer é que nós, como Moçambique, temos um potencial agrícola fora do sério, né? Desculpa a expressão, né? Temos um potencial agrícola como é que é? Um potencial agrícola que até me falta a palavra mesmo de descrever isso. Para quem já passou pela zona de Manhissa, Choque, por aí, só para ver o campo, não é? Campo fértil que nós temos e outras zonas, sem querer falar da zona norte, sem querer falar da zona centro, nós temos um potencial mesmo na área da agricultura. Agora, como é que eu imagino? Bem, eu imagino a nossa agricultura como sendo uma das melhores agriculturas, né? Mas isso vai depender mesmo não só de nós, né? Mas assim também como das questões políticas, né? Questões políticas, porque não basta nós querermos, né? Os instrumentos políticos devem ditar isso, né? E já imagino a nossa agricultura como sendo uma agricultura melhor, de uma forma melhor, uma agricultura mais mecanizada e tal. E, acima de tudo, uma agricultura amiga do ambiente. Uma agricultura amiga do ambiente. Regino, últimas considerações, beijinhos e abraços e aquele conselho que gostava de deixar ficar para aquele que nos acompanhou durante este momento. Muito bem. Bem, essa parte, sabes que essa parte é essa que dói mais no coração, para da despedida, mas ok. Bem, eu quero deixar um conselho, né? A todos, né? Nós estivemos aqui a falar da agricultura e tal. Nós temos que perceber que cada um de nós tem um papel a desempenhar na conservação do meio ambiente. O programa de hoje não foi um programa apenas para agricultores, né? É o que nós devemos perceber. Talvez porque estávamos a falar da agricultura, de agrotóxicos, isso só interessa aos agricultores. Não, isso interessa a todos nós. Foi uma forma de trazer a real situação dos nossos produtos, como é que são feitos e tal, né? Então, daí que há necessidade de todos nós agirmos, há necessidade de todos nós agirmos em relação a essa questão dos agrotóxicos, não é? Não é apenas a responsabilidade do agricultor, mas onde cada um de nós, como ouvintes, como cidadãos, desempenha o seu papel no sentido de pressionar a utilização de meios alternativos que sejam além do uso de agrotóxicos, seria uma valia, né? Meios alternativos que sejam mesmo benéficos ao meio ambiente, seria uma valia. Então, daí que esse programa de hoje não é um programa que apenas é para os agricultores, é um programa de todos nós. E o ambiente é de todos nós, né? E acho que é tudo.
Fantástico, Regino, agradecemos imenso por termos te recebido aqui nesta casa e juntos falarmos sobre a implicação do uso de agrotóxicos no meio ambiente, na agricultura e na saúde pública. Lembrando que esta foi a nossa edição de 20 de fevereiro de 2025, a nossa 53ª. Eu sou Manuel Maloa e coube a mim conduzir os destinos desta emissão. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, beijo.